Em um Brasil em ebulição cultural, onde as tradições africanas se entrelaçam com a espiritualidade e a música, surge a figura intrigante de Tata Tancredo, o Papa Negro da Umbanda. Mas quem foi esse guardião das raízes africanas na Umbanda? Como ele moldou a história dessa religião em meio às perseguições e transformações do século XX? E qual o papel da polarização entre a Umbanda branca e da africana? Prepare-se para uma jornada única, explorando os mistérios e controvérsias da vida de Tata Tancredo, um ícone que desafiou preconceitos, defendeu tradições ancestrais e deixou um legado que ecoa até os dias atuais. Saibam também o que impulsionou Tancredo a fundar a Federação Espírita de Umbanda e como suas ideias impactaram a forma como enxergamos a Umbanda hoje. Descubra as respostas enquanto mergulhamos na fascinante trajetória de Tata Tancredo, desvendando os segredos por trás de sua vida, suas lutas e seu inegável impacto na espiritualidade brasileira. Tancredo da Silva Pinto, escritor, compositor, sambista e umbandista brasileiro, nasceu em 10 de agosto de 1905 no município de Cantagalo, então estado da Guanabara. Ainda na adolescência, se mudou para o município do Rio de Janeiro. Tancredo da Silva Pinto, Tata Ti Inkise, é considerado o organizador do culto Omoloco no Brasil e o responsável direto pela reunião dos adeptos dos cultos afro-brasileiros em federações umbandistas para defender o seu direito de ter e cultuar uma religião afro-brasileira. Seu nome religioso era Folketu Olorofe. Foi chamado muitas vezes também de o Papa Negro da Umbanda. Tancredo, apesar de ter ficado famoso pelo grau sacerdotal Tata, que significa pai, utilizado nos candomblés Angola para designar o sacerdote, Tancredo da Silva Pinto, na hierarquia da Umbanda Omolocô, era tratado por Babalaô. Era filho de Belmiro da Silva Pinto e de Edilwirges de Miranda Pinto, sendo seus avós maternos Manuel Luiz de Miranda e Henriqueta Miranda. Sua árvore genealógica remonta a grandes estudiosos e praticantes de religiões tradicionais africanas. Seu avô foi fundador dos primeiros blocos carnavalescos, tendo fundado os blocos Avança e Treme Terra, bem como o Cordão Místico, uma mistura de samba de caboclo com o ritual africano em que sua tia, Olga, saía vestida de rainha Dinga. Seu pai, Belmiro, era considerado o melhor tocador de violão de sua época e tinha em seu histórico o título de excelente ferrador, bem como de exímio tratador de animais, sendo ainda criador de pássaros de diversas qualidades. Em 1950, devido a grandes perseguições aos umbandistas nos mais diversos estados da União, assim como no antigo Distrito Federal, fundou a Federação Espírita de Umbanda, com a qual rompeu em 1952. Viajou por quase todo o país, fundando filiais da federação com o objetivo de organizar e dar personalidade à Umbanda. Fundou as federações nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e outros. E para melhor mostrar seu culto de Umbanda ao povo em geral, ele criou as seguintes festas religiosas: Festa de Iemanjá, no Rio de Janeiro, Yaloxá, na Pampulha, Belo Horizonte; Cruzambê, em Betim, Minas Gerais; Festa de Preto Velho, em Inhoaíba, Rio de Janeiro; Festa de Xangô, em Pernambuco. Você sabe o que é Umbanda, no estádio do Maracanã, no Rio; e, finalmente, a Festa da Fusão, realizada no centro da Ponte Rio-Niterói. Segundo Tancredo da Silva Pinto, a primeira sociedade umbandista criada para defender os direitos dos umbandistas no Rio de Janeiro e no Brasil foi a União, fundada em 1941. Segundo ele, naquela época, devido às perseguições policiais, os cultos eram acompanhados por bandolim, cavaquinho e órgão, porque não era permitido tocar tambores e atabaques. No Rio de Janeiro, os cultos afro-brasileiros foram professados dessa maneira até 1950. O motivo que levou Tancredo a criar federações umbandistas para defender os direitos dos cultos afro-brasileiros, que aconteceu na casa de santo de sua tia, Olga da Mata.
onde ele mesmo disse que baixou Xangô, no terreiro São Manuel da Luz, na Avenida Nilo Peçanha, 2153, em Duque de Caxias. Xangô então falou: "Você deve fundar uma sociedade para proteger os umbandistas, a exemplo da que você fundou para os sambistas, pois eu irei auxiliá-lo nesta tarefa." Imediatamente ele tomou a iniciativa de fazer a Confederação Umbandista do Brasil, sem dinheiro e sem coisa alguma. Teve inspiração e compôs o samba General da Banda, gravado por Blackout, que o auxiliou financeiramente para dar os primeiros passos em favor da Confederação Umbandista do Brasil. Depois desse fato, Tancredo fundou a Confederação Umbandista do Brasil, usando parte do pagamento recebido pelo direito autoral do samba General da Banda, fazendo uma alusão ao orixá Ogum, gravado por Blackout, e ajudou a fundar em outros estados novas federações umbandistas, a fim de defender os direitos dos cultos afro-brasileiros. Ele afirmava que a Confederação Umbandista do Brasil, fundada em 1952, foi criada com a finalidade de restabelecer a tradição antiga em toda a sua força e pureza primitiva, ou seja, a origem africana da Umbanda. A posição de Tata Tancredo foi significativa contra as propostas de desafricanização da Umbanda, divulgadas nas palestras do primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda, em 1941. Tancredo dizia que achava graça quando ouvia os líderes da Umbanda branca dizendo que a religião sofre influência das tradições africanas. Para ele, a Umbanda é africana, é um patrimônio da raça negra. Esse viés africanista da Umbanda pode ser visto em uma de suas afirmações. Terreiro de Umbanda que não usar tambores e outros instrumentos rituais, que não cantar pontos em linguagem africana, que não oferecer sacrifício de preceito e nem preparar comida de santo, pode ser tudo, menos terreiro de Umbanda. Para afirmar a característica africana da Umbanda e dar uma formação intelectual aos praticantes do Omolocô, organizou no Rio de Janeiro o primeiro curso de Língua e Cultura Iorubá. A partir dos anos 1950, várias outras federações de Umbanda foram criadas no Rio de Janeiro. 3 delas reuniam os centros que se reconheciam na Umbanda branca, como o de Zélio de Moraes ou a Tenda Mirim de Benjamin Figueiredo. Esses centros não aceitavam o uso de atabaques, os sacrifícios de animais, nem qualquer mistura com o candomblé. As 3 outras federações defendiam uma forma de Umbanda de orientação africana. A mais importante delas foi a Federação Espírita Umbandista, fundada em 1952 por Tata Tancredo, que logo se tornou o porta-voz dos praticantes da Umbanda africana, alcançando rapidamente grande popularidade. Ele defendia uma Umbanda popular que reivindicasse suas origens nas tradições africanas. Tratava-se, pois, do primeiro movimento de volta às origens no meio dos cultos do Rio de Janeiro. Tata Tancredo publicou muitos livros em que apresentou a Umbanda como parte da herança africana. A Umbanda, portanto, começou a se organizar em torno de 2 polos opostos. Um formado pela Umbanda branca, influenciada pelo kardecismo e pelo desejo de criar uma imagem socialmente respeitável e, logo, não africana. E o outro pela Umbanda africana, que reivindicava seus laços com os cultos afro-brasileiros, tendo os terreiros de Umbanda se distribuído ao longo desse contínuo, que ia de uma forma branca a uma forma africana. Tata Tancredo sempre foi muito polêmico. Ele dizia assim: hoje, uma vasta onda de mistificação invadiu a Umbanda. Criaram, os intrusos, uma Umbanda branca, uma Umbanda mista, modificaram o ritual sagrado e, pior, sob o ponto de vista espiritual, introduziram o comercialismo na seita. Escritores improvisados publicaram livros cheios de erros e fantasias, servindo a Umbanda de capa a atividades inteiramente comerciais. Para completar a mistificação, pessoas que nada conhecem dos mistérios de Umbanda, que nunca foram sacerdotes, que nunca fizeram cabeça, abriram centros e tendas, montaram consultórios luxuosos onde os clientes são atendidos mediante fichas numeradas. Contudo, ressaltamos aqui que este é apenas um documentário histórico sobre uma figura polêmica, mas cheia de amor pelo que acreditava. Nossas opiniões não são as mesmas. Nós acreditamos que não existe certo ou errado.
pois temos o receio de cair na mesma ignorância e arrogância fanática das outras religiões que sempre nos perseguiram, oprimiram e exterminaram culturas antigas em nome de uma verdade absoluta, porém cheia de preconceitos. Voltemos ao assunto principal. Tancredo instituiu as festividades a Iemanjá no Rio de Janeiro, capital, a exemplo das festividades que aconteciam em Salvador, Bahia. As primeiras aconteceram na mesma data que na Bahia, 2 de fevereiro, mas com o tempo elas passaram a ser feitas no dia 31 de dezembro. Foi um dos fundadores da União de Escolas de Samba em 1935 que organizaria os desfiles sob o patrocínio de Pedro Ernesto. Em 1936, se tornou sócio fundador da União Brasileira de Compositores e se tornou também sócio da Ordem dos Músicos do Brasil. Criou o samba de breque com Moreira da Silva e ideou a lei que instituiu o enredo exclusivamente nacional. Ator de cinema, na antiga Cinédia e jornalista, fundou a revista Mironga. Gravou muitos pontos cantados de Umbanda, que ficaram famosos nacionalmente. Além do célebre samba general da banda, compôs vários outros, inclusive em parceria com Zequete. Tata Tancredo tinha uma coluna semanal no jornal O Dia, de maior circulação no Rio de Janeiro, na qual desenvolvia um trabalho de divulgação da Umbanda, recomendando que sua prática deveria sempre estar atrelada às origens africanas. E durante 25 anos, ele escreveu essa coluna. Tata Tancredo possuía certa fama e popularidade nas classes mais baixas das populações cariocas. Muitas pessoas mencionavam o nome de Tata Tancredo e muitos terreiros de Umbanda que existiam nas periferias cariocas eram filiados à Confederação de Umbanda do Brasil. Tata Tancredo ainda mantinha alianças com outros líderes umbandistas, com os quais articulava uma posição africanista para a Umbanda, demonstrando forte antagonismo para com os líderes da chamada Umbanda Branca. Sempre contou com o apoio e compreensão das autoridades civis, militares e eclesiásticas nos seus empreendimentos. Dentre os seus contatos e estreitos relacionamentos políticos, destacam-se o governador Chagas Freitas, Negrão de Lima, deputado Átila Nunes, o chefe da Casa Civil Golberido Couto e Silva, deputado Marcelo Medeiros e deputado Miro Teixeira, entre outros. Mantinha proximidade muito grande com Mãe Senhora, Ossum Miuá, terceira Ialorixá do Ilê Axé Opoafonjá, a segunda Casa de Candomblé Quetu do Brasil. Tata Tancredo prestou homenagem à Mãe Senhora em uma festividade no Maracanã em 1965, escolhendo-a como a Mãe Preta do Brasil, exigindo a estátua numa praça em Campo Grande, Rio de Janeiro. Nessa praça, Tata Tancredo também realizava o encontro de centenas de terreiros em homenagem aos ancestrais, conhecidos na Umbanda como Preto Velho. Em vida, ainda recebeu diversas comendas e homenagens pelos serviços prestados às religiões afro-brasileiras, especialmente como fiel defensor da prática africanista no culto de Umbanda, o Omolocô. Recebeu em sessão solene da Câmara Estadual do antigo estado da Guanabara o título de cidadão carioca pelos serviços prestados em favor do povo. Teve publicada mais de 30 obras literárias, divulgando a Umbanda e o Omolocô. Foi fundador e colaborador de diversos jornais e revistas destinadas a esclarecer e orientar os adeptos da religião afro-brasileira. Protagonizou uma série de debates com outro intelectual umbandista, Woodrow Wilson da Mata e Silva, o fundador da Umbanda esotérica. Para Tancredo, a Umbanda tem raízes na África que teria se desenvolvido, a exemplo do candomblé, nos quilombos e nas senzalas. Mata e Silva não concordava com isso e preferia o embranquecimento da Umbanda, tirando, em grande parte, a influência da África na Umbanda. A Umbanda esotérica, ou iniciática, propôs as mesmas conclusões do primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda, que a Umbanda é um fenômeno que não possui ligações com a África, mas sim com Lemúria, Atlântida, Índia, ou seja, com qualquer coisa menos com a África. Na época, existia muito preconceito com religiões com ligações à África e a intenção do Congresso era se desvincular e, assim, embranquecer para obter mais recepção das comunidades da época. O que chama a atenção
é que nas umbandas que são refratárias às influências africanas, os sacerdotes se utilizam de nomenclaturas africanas para designarem seus cargos e postos, tais como Babalaô, Babalorixá, Babá, Cambono, Ogã e muitos mais. Tata Tancredo faleceu em 1º de setembro de 1979, sendo sepultado no dia seguinte às 3 da tarde, na quadra 70, Carneiro 3810, do cemitério de São Francisco Xavier, à Rua Pereira de Araújo, número 44, Rio de Janeiro. As despedidas ao seu corpo foram realizadas no Ilê de Umbanda Babá Oxalufã, situado à Avenida dos Italianos, número 1120, em Coelho Neto, onde seu corpo foi velado. No livro de registro de filhos de santo, estão registrados mais de 3.566 filhos de santos, que foram iniciados por Tata Tancredo. O Cirum, ou Axexê, cerimônia de encomenda do corpo de pessoa falecida, foi realizado por José Catarino da Costa, conhecido como Zé Crioulo, filho de Chapanã e confirmado como Ogã, no terreiro de tio Paulino da Mata e tia Olga da Mata. Uma das curiosidades de Tancredo é que ele teria sido pai de santo do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Dito pelo pesquisador Ney Lopes, que depois publicou um artigo que abordaria a biografia de Tata Tancredo e seu envolvimento com o samba. Tirado talvez de uma cantiga de umbanda ou do repertório das batucadas que animavam o antigo jogo da pernada carioca, primo irmão da capoeira. Levava as assinaturas de Sátiro de Melo, Tancredo Silva e José Alcides. E fez tanto sucesso que seu intérprete passou a partir daí a apresentar-se nos shows carnavalescos, envergando uma vistosa fantasia de talhe militar. Mas, general mesmo, foi o coautor Tancredo. General do samba, da umbanda e das causas populares. Tata de Inquice, ou seja, pai de santo, da linha do Congo e do rito Omolocô, em 1949, fundou a Confederação Umbandista do Brasil e, durante sua existência, publicou vários livros sobre a doutrina umbandista. Em música, Tancredo é também coautor com Davi Silva e Ribeiro Cunha, de outro clássico, o samba Jogo Proibido, gravado em 1937 por Moreira da Silva e tido, quase unanimemente, como o primeiro samba de break. 10 anos depois, destacando-se como líder, ajudava a fundar a Federação Brasileira das Escolas de Samba. Em janeiro de 1950, o jornal Quilombo, dirigido por Abdias do Nascimento e voltado para a comunidade negra, publicava matéria intitulada Os Compositores Populares Defendem os Seus Interesses, e nela dava conta da fundação da Escola de Samba, Arte e Música, por iniciativa de Tancredo e seu parceiro José Alcides. A Arte e Música, segundo seus fundadores, era uma sociedade de âmbito nacional e suas realizações deveriam repercutir até no estrangeiro. Seu objetivo era divulgar a música popular tipicamente brasileira. E, portanto, ela pretendia criar departamentos autônomos e especializados para cada setor, nomeando representantes estaduais e estabelecendo núcleos de arte e música pelas principais cidades brasileiras com vistas a intenso intercâmbio de experiências artísticas. A Escola de Tancredo pretendia também divulgar, a partir do Rio e através do rádio, do disco, do teatro musicado e de partituras impressas, as criações de autores desconhecidos do interior do Brasil. E se dispunha, mediante a contrato, colaborar com as firmas produtoras de películas cinematográficas, fornecendo-lhes artistas, extras e compondo música popular. Firme em seus objetivos, a instituição pretendia tão somente atuar no mercado de trabalho e não fazer honrarias. É preciso não esquecer que foi constituída uma entidade de arte e cultura, e não de assistência social. Contudo, sem fechar os olhos aos problemas de caráter grave e urgente, sempre mantiveram um socorro social com a finalidade de atender às necessidades básicas e às situações aflitivas dos associados. Tancredo Silva Pinto faleceu no Rio em 1979. 3 anos antes, recebia honrarias da Câmara de Vereadores do município de Itaguaí. E em 1974, realizava na ponte Rio-Niterói,
na condição de sacerdote da Umbanda e com respaldo governamental, ritual propiciatório da fusão entre os antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Líder do samba, dos cultos afro e de parte do segmento autoral musical, foi de fato um comandante. Sobre sua inusitada escola de samba, pouco se sabe, mas suas ideias, antecipando muita coisa boa que efetivamente veio, anos depois, como o Projeto Pixinguinha, as gravadoras independentes e até mesmo alguns princípios defendidos pela Sombrás e pela Amar, fez dele um legítimo estrategista. Ao adentrarmos os mistérios e desafios enfrentados por Tata Tancredo, emergimos em um panorama rico e complexo da história da Umbanda no Brasil. As respostas a perguntas como: quem foi esse líder visionário? E qual o impacto de sua luta pela Umbanda africana? Revelam não apenas a biografia singular de Tancredo da Silva Pinto, mas também o reflexo de uma época marcada por perseguições, polarizações e resistência. Ao longo desta jornada, testemunhamos como Tancredo moldou as bases da Umbanda, defendendo suas raízes africanas e desafiando estereótipos, a polarização entre a Umbanda branca e africana. Os mistérios narrados neste episódio são apenas a ponta do iceberg, e há muito mais a explorar nos vídeos futuros deste canal. Portanto, não perca a oportunidade de se aprofundar em outros episódios que abordam personagens marcantes, eventos históricos e desdobramentos culturais, mantendo viva a chama do conhecimento e da compreensão. Embarque conosco em uma jornada única pelos meandros da história, da espiritualidade e da complexa tapeçaria que compõe a identidade brasileira. O passado, o presente e o futuro aguardam a nossa exploração contínua e contamos muito com vocês. Se você gostou do assunto, deixe um like. Se tem dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários que responderemos assim que possível nos próprios comentários ou num vídeo futuro. No mais, agradecemos a vocês que chegaram até aqui e nós deixaremos vídeos nos cards para que você possa conhecer mais do nosso trabalho e para contribuir com o canal, você pode também comprar com os links da descrição. Muitos desses livros na descrição são os que baseiam as pesquisas do canal e nós acreditamos que eles possam também ser transformador na vida de vocês. E lembre-se que é na busca pela verdade que encontramos a essência da vida. Tenham todos um... Em um Brasil